Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou o Léo e tô aqui hoje para falar mais uma vez de Percy Jackson e os Olimpianos. Dessa vez para falar do episódio 4, Meu Mergulho para a Morte. Vou comentar tudo aí que aconteceu no episódio com spoilers, tá? Então se você não assistiu, vá lá, assista e depois volte aqui pro vídeo para saber o que eu achei. Avisos dados, bora lá pro vídeo. No último episódio a gente viu o Percy e a Annabeth Grover cortando a cabeça da Medusa e mandando ela pro Olimpo, debochando ali um pouco dos deuses. E aqui eles continuam a jornada deles nesse episódio 4 para Los Angeles, onde eles vão entrar no mundo inferior, enfrentar o Hades, que supostamente está com o raio mestre de Zeus. Porém, as coisas não saem como planejado, e durante a viagem de trem deles, eles acabam recebendo uma visita bem inusitada. E assim, vamos lá, sem enrolar muito, eu acho que esse foi o episódio mais fraco da temporada até agora. Eu não acho que tenha sido de fato um episódio ruim, eu acho que ele foi bem adaptado, mas o ritmo deu uma desacelerada, eu acho que foi a primeira grande barrigada da série. A trama acabou andando menos nesse episódio, a história em si ali, da missão deles atrás do raio mestre de Zeus. E eu achei que, em comparação com os outros, esse acabou deixando um pouquinho a desejar. Foi um episódio mais curto, de mais ou menos meia hora de duração, que a gente consegue dividir em duas grandes partes. A primeira sendo ela aquela que eles estão no trem e que eles conhecem a Echidna, mãe de monstros, pela primeira vez, onde o Percy leva a picada da Quimera. E a segunda sendo de fato o confronto dele no arco de St. Louis com a Quimera, onde ele vai lá e mergulha pra morte, dando aí o título pro episódio. Nessa primeira parte, eu acho que a gente tem mais diálogos, inclusive ela abre, o episódio abre, com um flashback do Percy da Sally, a mãe dele, numa piscina, ela ensinando ele a nadar, ele ali com muito medo da água, e ela falando que ele precisa daquilo, ele precisa superar aquele medo dele, porque uma hora ela pode não estar mais ali pra ele. Ele fala pra ela, mãe, respira, daquilo que você sempre me fala, respira. E a gente vai ver que isso vai ser muito importante ali pro final do episódio. A série dando ali umas pistas pra gente do que ia acontecer e construindo ali, desenvolvendo o personagem, o passado dele. Foi bem bacana, gostei bastante desse flashback. É uma parada que não tem nos livros. E também uma parte, essa parte toda do trem, onde tá o Percy e a Beth, eles estão ali na cabine. Tem muitos questionamentos sobre os deuses, eles falam um pouquinho da Thalia também, e a gente vê que a Annabeth ainda tá tentando confiar no Percy, o Percy tá tentando conquistar a confiança dela, mas o grande foco, assim, é esse questionamento em relação aos pais deles, tanto Atena quanto Poseidon. Tipo, pô, por que a gente faz tudo isso por eles, e eles nunca quase dão bola pra gente? A gente fica sabendo um pouquinho mais do passado da Annabeth, inclusive. Então foi bem bacana ver esse background da história dela, e ver mais momentos de dinâmicas e de diálogos deles. Também temos alguns conceitos que ainda não tinham sido explorados na série, como por exemplo o lance dos buscadores, do deus Pan, da natureza, que é uma coisa que vai ser muito importante pro arco do Grover, e mais pra frente a gente discute sobre isso, mas foi legal como eles começaram a pincelar essa questão toda. E essa primeira parte toda do trem eu achei boa, em relação à segunda parte, que é onde de fato tem o confronto deles ali, eu achei um pouco apressado. E não que no livro seja muito mais prolongado que isso, que seja uma grande batalha entre o Percy e a Quimera. É bem o que foi mostrado na série, só que eu acho que ali eles tinham espaço e tempo justamente para fazer uma cena de ação um pouco mais interessante e tudo mais. Bem que eles optaram por envenenar o Percy primeiro, então ele estava mais debilitado, ele também não tem muita habilidade em combate. Mas foi bem bacana como eles chegaram e fizeram o Percy se sacrificar ali pelos dois, pelo Grove, pela Annabeth, enfrentar a Quimera, sem chance alguma de vencer ela, ele sabia que ele não tinha chances de vencer ela naquele estado, então isso foi legal, mas eu acabei achando um pouco apressado até a resolução, quando ele pula do arco, daquele buraco que se fez ali durante a batalha dele com a Quimera, e aí o pai dele, né, Poseidon, a gente vê um braço de água gigantesco surgindo, um braço não, mas uma coluna de água inteira surgindo ali do rio, puxando ele, e aí no final das contas ele preso lá, tá desesperado para respirar, e aí ele se dá conta, bem no finalzinho, na última cena, que ele consegue respirar embaixo d'água, sendo um filho de Poseidon. A gente vê ele ouvindo ali uma voz, que aparentemente é da mãe dele, ele pelo menos assimila ali com aquele passado, com aquele flashback que a gente já tinha visto, a mãe dele falando para ele respirar e tudo mais, e aí ele entende que ele tem esse poder e que ele consegue respirar perfeitamente embaixo d'água e o episódio acaba. O episódio foi muito focado nessa questão dos deuses negligenciando os filhos, o que foi bem bacana. Eu acho legal como a série tá abordando isso, de uma forma mais aprofundada e mais crítica até do que os livros, porque vai ser algo bem importante ao decorrer das próximas temporadas.
E o Percy, ele sempre fala, meu pai não fez nada por mim, e não vai ser agora que ele vai fazer. E a Annabeth, ela que tava ali sempre defendendo a mãe dela, ela acaba sendo punida pela aquela atitude dela do episódio anterior, de ter mandado a cabeça da Medusa como um sinal ali de desrespeito pro Olimpo. Na verdade foi o Percy que fez isso, mas a Athena se sentiu envergonhada e permitiu que Echidna e a Quimera entrassem no arco como uma forma de punição. Ela não ia ajudar o Percy, ela quer que o Percy exploda. A Athena e Poseidon têm essa rincha aí, e no final das contas ela acabou prejudicando a própria filha dela. E a Annabeth se sentiu atingida, né? Por isso a gente viu bastante da reação dela ali no elevador, quando ela tá contando pro Percy o que aconteceu. E a gente vê ali nos olhos dela que, pô, ela tá decepcionada, ela teve um desapontamento muito grande com a mãe dela. Enquanto isso, o Percy, que também não tinha recebido nenhum sinal do pai dele até então, ele é salvo pelo Poseidon, porque ele tá caindo em direção ao chão ali no final, e aí a gente vê aquele braço de mar vindo assim, e aí tem aquela voz misteriosa no final, que fala que o pai dele tá ali com ele, tá muito orgulhoso, e vai ajudar ele, coisa e tal. E pela primeira vez, Poseidon faz algo de fato importante, significativo pelo Percy, ele ajuda ele. Então tá sendo bacana ver isso, como as expectativas em relação aos deuses são toda hora colocadas ali na balança, né? E eu acho que esse foi um ponto bem positivo do episódio. Não achei um episódio ruim, eu achei que foi tudo bem adaptado, acho que foi melhor do que os livros, inclusive. É um momento mais monótono, porque a gente tá ali envolvido na trama deles, querendo ir atrás do Raio Mestre, e aí vem um obstáculo, a Quimera, numa luta ali que não é tão emocionante assim, mas a série soube explorar esse outro lado de diálogos e desenvolvimento, que é sempre muito importante, como eu já tinha falado aqui no vídeo anterior. Semana que vem temos Aqualand no episódio 5, os fãs dos livros sabem do que eu tô falando e sabem o que tá por vir por aí, pelo que a gente viu ali nas cenas pós-créditos. E tô animado, acho que a série vai recuperar o ritmo, vamos ver, tem bastante coisa pra acontecer. Mas é isso, pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela audiência de vocês, a gente vai ficando por aqui. Semana que vem tô de volta pra comentar o episódio 5, obviamente, mas até lá, curtam esse vídeo, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal, assinem o sininho das notificações e me sigam nas redes sociais, Leonardo Semidamori no Instagram e Leo Semidamori no Twitter. É isso, galera, obrigado por terem assistido e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.